Fala galera, esse é mais um corte do Pode Fortalecer, agora da segunda temporada. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo e já sabem, curta, comenta, compartilha e não esquece, se inscreve no nosso canal. Beijo! É melhor. Não era uniformizado. Mas tinha até inclusive aquela exigência da cirurgia de mudança que eles chamavam. Nessa época, em 2016, já esse entendimento já tinha caído por terra. Mas há um tempo antes, um pouco antes, tinha o entendimento sim, e alguns juízes, assim, em 2016, entendiam também que a pessoa tinha que passar pela cirurgia para fazer a cirurgia de transgenitalização para poder trocar o nome e o gênero. Alguns, para trocar o nome não, para trocar o gênero. Sim. Né? Você podia trocar o nome, mas se você quisesse trocar o seu gênero, você tinha que passar pela cirurgia. E as pessoas, às vezes, não queriam se submeter a um procedimento cirúrgico, um procedimento médico complexo. E não é isso que faz ou não uma pessoa ser ou não ser o que ela diz que é autodeclaração. Você não precisa submeter a um procedimento cirúrgico para validar o seu sentimento, né? Para validar a sua existência. Fora de cogitação. E aí, quando a gente começou, né, eu te falei em 2016 que a gente começou a olhar isso, esse entendimento da cirurgia já não persistia mais. Elas mais conseguiam mudar o nome, com certeza. Saúde, Paulista! Conseguiam mudar o nome, mas o gênero, algumas pessoas ainda ficavam assim por conta da imutabilidade, né, aqueles princípios da imutabilidade. Mas... É que realmente porque na verdade é uma questão de gênero. Mas, gente, faz tanto tempo que eu não pego uma certidão de nascimento pra ver. Nem a minha. Vem gênero. Vem escrito gênero? Eu jurava que era E no campo de mãe e pai vinha assim, genitor, genitora. Alguns estados vinham mãe e pai. Agora vem um campo só pra filiação. Ah, tá. Né? Mas eu acho que o meu também tá sexo. Aí tá lá feminino e masculino só também. Porque essa certidão é antiga. Então, isso que eu tô falando. Dia de férias? Não, jamais, porque a minha também tá sexo. Não, a minha também tá O sexo. Paulista tá adorando isso, se fazendo, porque a Carol fica chamando ele de ancião. Ele é o nosso ancião. Meu Deus. Eu não fico chamando, ele é nosso. Tô fazendo justiça. É difícil. Você falou assim, a sua certidão é antiga. E melhor nem falar da sua então, né, Paulista? De que ano você é? 1327? Tá em romano, eu quero de romano. Nem existe certidão. Tô brincando. Olha, ela falou que nem existia certidão. Deve estar lá na pedra do museu. Mas na hora que eu até pensei isso, porque é uma questão de gênero. Mas nas antigas vinha tipo campo sexo. Eu tava pensando nisso aqui, acho que é sexo. Nessa decisão do STF, foi isso que eles decidiram, que é uma questão de autodeclaração. Você não precisa que alguém vá lá e fale, vou fazer um estudo aqui para ver se você é o que você diz que é. Vamos ver aqui se o seu guarda-roupa tem roupa de mulher. Se você diz que é mulher, vamos ver se o seu guarda-roupa tem roupa de mulher. Porque antigamente tinha isso, estudo social, conversava com testemunha, conversava com vizinho para ver se você realmente vivia daquela forma. Mas o STF entendeu que não, é autodeclaração. Eu digo o que eu sou e eu sou. Sim. Entendeu? Então, a gente fala cis, quando é cisgênero, é que a gente se identifica com o nosso, isso que eu ia pedir pra você a nossa explicar. biologia. Sim. Né? E o transgênero, ele não se identifica com a biologia dele, com o corpo em que nasceu, né? Biologicamente falando. Sim. Então, por exemplo... Seria ali definido, muitas aspas aqui, pela genitália de nascimento, né? Pela genitália, exatamente. Exatamente. Eu, por exemplo, sou cis, porque eu nasci mulher com genitália feminina e eu me identifico como mulher. Mas se por acaso eu, nascendo no corpo de mulher, não me identificasse como mulher, e sim como um homem, eu seria um homem trans. Sim, entendi. E se fosse ao contrário, um homem nascido no corpo de homem e se identificasse como mulher, seria uma mulher trans. Muita gente tem dúvida disso, né? Não, foi ótimo. Porque às vezes, eu nasci mulher, genitália feminina e me identifico com um homem, aí às vezes as pessoas falam, é uma mulher trans. Não. Mas não, se eu me identifico com um homem, eu sou um homem trans. E se eu me identifico como mulher, eu sou uma mulher trans. Sim. Né? Aí eu ia te pedir realmente pra você fazer essa explicação, porque você vai falar agora dos não binários, que eu tinha te cortado, eu quero que você... Sim, Mas é interessante pra entender a parte não binário, porque senão uma coisa liga a outra, né? Sim, não binário é uma terminologia até muito recente, que as pessoas elas usam para determinar, para denominar quem não se identifica nem como homem, nem como mulher, ou se identifica como os dois, uma fluidez, assim, pode variar, ou se
realmente não se identifica. Na verdade, assim, o próprio nome, se a gente já diz, né, que é a binariedade. Duas porque o nosso sistema de denominação de gênero é binário. Existe pra gente, nas normas, o feminino e o masculino. Né? Então é binário, tem dois. O não binário é aquele que não se enquadra entre esses dois. Né? Essa defensora que eu mencionei, que ela fez um trabalho espetacular no Nudiverses, que é o núcleo de diversidade da Defensoria Pública. Ela tem uma fala assim que é pontual. Ela fala assim, tudo que a gente tende a polarizar tudo. Então, pro dia tem que ter a noite, para amanhã tem que ter a tarde, pro claro tem que ter escuro e pro feminino tem que ter o masculino. Mas não é. Ela fala, entre o dia e a noite a gente tem uma série de nuances, então entre o feminino e o masculino a gente tem uma série de nuances. E também cada hora colocar vários nomes confunde até as próprias pessoas que querem se identificar com algo. E isso é uma problemática muito grande, porque também não nominar, não colocar o nome, você às vezes, a pessoa fica com aquele sentimento, eu sou o quê? Sem ter um nome para colocar. Igual as pessoas trans, antes de ter a nomenclatura transexual, as pessoas viviam naquela, o que eu sou? Porque você não tinha nome para dar aquele sentimento, para aquela sensação, para sua não identificação. Então, acho que também dar nome às coisas é muito importante para você validar essas pessoas, esses sentimentos, essas existências. Sentirem pertencentes. Exatamente. É isso que eu ia falar, porque cai muito naquela questão que é da natureza do ser humano em qualquer sentido, que é a vontade de pertencer, né? A sensação de pertencimento, né? A gente vive com esse desejo, o ser humano tem esse desejo de pertencer a um grupo, a um meio, né? Um ambiente, ele tem essa necessidade, e é o que você falou, acaba que a pessoa se sente ainda mais excluída, né? Apagada da sociedade, apagada. exatamente. O termo eu acho que é apagar, porque Sim. eles existem, estão ali e não tem ninguém olhando, ninguém tá fazendo nada por isso. Sim, exatamente. Entendeu? Para movimentar, então, eu tava até retomando, nessa época que a doutora Mirella ela foi pro Nudiverses, eu tive a oportunidade de colaborar em vários projetos lá, com relação a isso e com relação à comunidade não binária. Então, foi assim... a gente saiu, eu acho que eu mencionei isso com você, foi um evento que a gente fez uma ação social. Sim. A gente tinha no país inteiro. Posso olhar aqui que dia que foi? Pode, claro, deve. Vou olhar aqui pra ver. Dia 18 de fevereiro de 2022. 18 de fevereiro de 2022. Retome. A questão, você tinha falado do quê? Do não binário? Dos não binários? Se eles são trans também. Se eles são trans também. Então, São considerados trans. E você falou, porque tem uma parte da comunidade que entende como trans, mas tem uma boa parte também que não se entende, justamente porque a pessoa trans, ela ainda, por mais que seja trans, ainda tá presa naquela ideia de binariedade, masculino e feminino. E o não binário, por não reconhecer a binariedade, então você fala, cis é uma pessoa que se adequa, o trans é uma pessoa que não se adequa, mas o não binário, pra ele não importa. Ele não se identifica. Não se identifica masculino e feminino. Então, estar preso nessa ideia de binariedade pra eles, eu tô falando assim, né? Mas estar preso nessa ideia de binariedade tem uma parcela assim muito grande que não se entende trans. E eu entendo assim os argumentos, tanto pra se entender, quanto pra não se entender. Perdão, pode falar. Não, pode falar. Não, que eu ia perguntar pra você se essa questão dos trans do nome pelo cartório, também os não binários conseguem fazer. Então, aí esse... Não entendi até agora, do 18 de fevereiro de 2022. Então, foi essa ação do é isso que a gente vai falar agora. A gente tá aqui, ó. No Brasil, até o dia 18 de fevereiro de 2022, a gente tinha 5 pessoas. Grave essa data, cara. 5 pessoas no Brasil inteiro que tinham conseguido fazer, por processo judicial, a requalificação para mudar o nome e no campo do gênero colocar não binário. Tá. 5 pessoas. A Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro, no dia 18 de fevereiro de 2022, fez uma ação social, mas assim, não foi chegar e fazer. Foram meses de planejamento, de cadastramento das pessoas. E nesse dia, 96 pessoas foram requalificadas para não binárias. Então a gente deu um pulo de um dia de 5 pessoas no Brasil inteiro para 96 pessoas só no Rio de Janeiro. E no Rio a gente só tinha uma, se eu não me engano.
Né? Então foi um trabalho assim de formiguinha, de fazer isso muito devagarzinho, cadastrando, olhando documentos de todo mundo. Por quê? Nessa ação social a gente teve, aconteceu no Fiocruz, eu participei, a gente até lançou uma cartilha lá, depois eu entro nessa questão da cartilha. A gente fez todo esse trabalho de formiguinha de cadastramento e a gente tinha um juiz, um promotor de justiça, né, representando o Ministério Público, e a gente tinha uma defensora pública que entrava com o processo, o Ministério Público dava o parecer e o juiz dava a sentença na hora, no mesmo dia. E a sentença tinha força de... A sentença tem força de lei, né? Então eles iam com essa sentença no cartório e averbavam o não binário lá na certidão de nascimento. O STF entendeu a questão da autodeclaração mais ainda na questão da binariedade. Para os não binários ainda precisa do processo judicial. Então, por isso que essas ações da defensoria são muito importantes. É bom a gente falar porque elas acontecem e mesmo que você não possa ir a uma dessas ações, a defensoria tem como te agendar para você fazer o pedido, né, direitinho, para entrar com o processo judicial. Caso você se identifique sendo uma pessoa não binária, você pode fazer isso através do processo judicial. A defensoria também já... Estou trazendo assim as atualidades, né? A defensoria também já fez um pedido de providências ao CNJ que, se eles entenderam que a questão é autodeclaração, por que não binário não foi incluído nessa questão do cartório? Sim. Por que eles são as pessoas que ainda têm que passar por processo judicial? Né? E que, assim, no Rio de Janeiro a gente tem a defensoria fazendo isso. A defensoria está presente em todos os estados. Mas essas ações sociais a gente não tem notícia em outros estados. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que na prática muda a pessoa conseguindo alterar no cartório? Por exemplo, ela se considera trans, ela se considera não binária. Tá, lutei por meses, anos aqui para conseguir mudar. Na prática, isso mudou o que na vida dela? Além da declaração, obviamente. Existir para o Estado, né? Como porque esse? Até então essas pessoas não existem. Por exemplo, eu me chamo Laila, mas quero me chamar João. Eu sou um homem trans, quero me chamar João. Quero que meu nome conste lá João e meu gênero masculino. Se eu não faço essa alteração, eu vivi minha vida como João. Eu criei laços, eu fiz amigos, eu vivi minha vida como João. No meu emprego todo mundo me conhecia como João. Se eu morro de uma hora para outra, quem vai ser enterrado? Não vai ser a pessoa que... Sim, vai ser a Laila. Vai ser a pessoa que tá lá no nome registral. Se eu quiser casar, quem vai casar? Não vai ser o João. Se eu quiser... Não vai ser a Laila, vai ser o João, né? Sim. Se eu quiser registrar uma criança, se eu quiser ter um filho, por que eu tenho que, né, ficar com o meu nome de registro, que foi me dado quando eu nasci, sem ter poder de escolha? Nome de batismo, que a gente fala, né? Sim, é o nome de batismo. Se a gente pode trazer a visibilidade para essas pessoas. Eu acho que é mais mostrar que o Estado está de olho, que o Estado se importa com essas pessoas. Até porque não tinha nenhuma, assim, Nada para a população, não é? Nada. Não tinha nada.